Eu sou o Douglas Oliveira, eu tenho uma empresa chamada DGS Serviços. Eu era gerente financeiro numa empresa e tinha esse meu escritório, que era na verdade uma renda extra, que começou a crescer mais do que eu esperava. E quando ele começou a crescer mais do que eu esperava, eu estava num dilema. E agora? Eu vou viver daquilo que eu gosto, do meu sonho, eu vou ficar em outro lugar para ganhar dinheiro. E eu falei, vou fazer os dois, porque tá tudo certo. Vou poder, com esse dinheiro aqui, eu compro as coisas, compro carro, enfim, vou levar uma vida tranquila. E lá eu me desgasto, mas tá tudo certo. Na hora que não der certo, eu tenho minha empresa. E aí ele falou, teve um vídeo dele que ele tava falando do caos. E aí ele tava falando que a empresa é o reflexo do dono. E aí tava tudo certo quando tinha cliente. Quando começou a não ter cliente, porque as pessoas estavam lá, não entendiam que eu não estava presente, não tinha cultura, não tinha nada, começou a dar problema. E aí eu comecei a ter que tirar dinheiro de um lugar para cobrir o outro. Que aí foi quando começou a me dar problema. E isso me deu um start, eu falei, não dá, eu não vou conseguir mais fazer os dois. E enxerguei uma grande possibilidade quando ele começou a falar, eu falei, vou mergulhar nesse negócio porque esse negócio vai dar certo. E aí eu pedi para sair do outro emprego, que eu era gerente financeiro, que estava estável, para ir viver daquilo que eu acreditava e da minha empresa de fato. O primeiro dia eu falei, que merda que eu fiz, cara. Porque quando eu sentei a primeira vez lá, eu olhei pro lado e as pessoas olhando para mim, esperando. E agora que esse cara tem que tirar um coelho da cartola, eu falei, como é que eu vou fazer esse negócio? Porque eu sei funcionar as empresas dos outros, mas como é que eu capto o cliente? Como é que eu vendo esse negócio? Então isso foi um baita de um choque e comecei a seguir as coisas que ele estava falando lá e fui aplicando. E das pessoas que estavam comigo lá no começo, enquanto eu não estava presente no escritório, não tem mais ninguém. Eu dispensei todo mundo e contratei pessoas novas que eu formei, que eu montei, que eu fui fazendo as coisas conforme eu vinha acompanhando os vídeos dele e os resultados começaram a vir. A gente começou a bater meta, a gente naturalmente nunca teve meta, então a empresa viveu esse tempo todo sem meta. Então comecei a planejar as metas, fiz tudo que ele vinha, que ele estava falando e coisas ainda que eu sabia que a gente ia ver aqui. Eu peguei o máximo de informação que eu fiz, comprei o quadro, montei as metas, coloquei as metas na parede, testei comigo, fiquei testando, apresentando de como é que eu ia passar isso para a equipe. Quando elas voltaram, era um outro clima. Então, desde a parede, que ficou bem parecida com a parede da sala de vocês lá, que eu fiz aquela parede preta desenhada, com coisas que já aumentam a energia, a de fato as pessoas saberem o que elas foram contratadas para fazer. Então eu mexi em toda a estrutura do escritório, quando elas voltaram era um outro clima. Comecei a aplicar os primeiros dias.